alunos do curso de Licenciatura em Biologia AD da UESC. Meu nome é Rebeca da Hora e, junto com meu colega Rodrigo de Azevedo, apresentaremos agora o nosso trabalho, que tem por tema Envelhecimento e Finitude da Vida em Nível Celular, da professora Ana Cristina Caribé, com a unidade Envelhecimento e Morte Celular. Espero que gostem. Dentro deste tema, abordaremos alguns conteúdos: o envelhecimento do organismo e suas teorias, fatores de envelhecimento celular, mecanismos de morte celular, necrose e apoptose, e fatores que interferem na qualidade e também no tempo de vida. Existem 5 etapas normais na vida do ser vivo: o nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. O envelhecer faz parte do processo normal, causando alterações progressivas nas respostas adaptativas homeostáticas. Essas alterações elas vão ser visíveis na estrutura e na função, o que vai culminar na vulnerabilidade deste organismo a doenças, a influência das doenças e também a influência do estresse ambiental. E nós vemos a capacidade limitada de divisão de algumas células. Existem alguns experimentos em que algumas células do nosso corpo, do organismo, foram tiradas de dentro do organismo para poder observar como elas se comportavam. E observou-se que essas células elas se dividiam até determinado momento, onde elas não conseguiam mais se dividir. E aí, o que foi que concluíram? Concluíram que existem células que apresentam uma capacidade limitada de divisão. Elas vão se dividir até determinado ponto. A interrupção da mitose é um processo natural. Dentro disso, nós temos os genes do envelhecimento. Esses genes eles vão contribuir para o envelhecimento da célula, diminuindo os processos vitais para a vida e, consequentemente, a existência dessa mesma célula. A homeostase celular em declínio, ela gera o envelhecimento da codificação de DNA, que tem como consequência uma deteriorização na síntese de proteínas e também de macromoléculas. E aí nós podemos ver na imagem uma célula, seu núcleo e os cromossomos. O que é que isso tem a ver com o envelhecimento celular? Tudo a ver. Essas partes, que são as extremidades do cromossomo, que está em cor vermelha, são chamados de telômeros. Esses telômeros, eles são importantes para proteger as extremidades do cromossomo, impedindo a erosão do DNA, posicionando ele na célula, conferindo estabilidade e também impedindo também a adesão mútua deste cromossomo. O que acontece é que a cada divisão, o telômero ele vai diminuindo, até sumir. E o que vai acontecer é que, quando ele some, é possível que haja uma perca do material cromossômico funcional, gerando a erosão do DNA e a consequente envelhecimento e morte das células. Os terminais, eles chegam ao limite mínimo de tamanho, eles vão sinalizar células que vão parar as divisões celulares e vão, iniciando assim o processo de envelhecimento. Estudos comprovaram que pessoas que são submetidas a níveis elevados de estresse, elas apresentam telômeros cada vez menores nas suas células. Os radicais livres, eles produzem dano oxidante. Como assim? Vamos observar a imagem que nós estamos vendo aí. Nós temos o radical livre e ele está roubando um elétron, ele está tirando um elétron. O radical livre, ele vai causar dano oxidante em lipídios, proteínas ou até mesmo ácidos nucleicos. Ele rouba um elétron para que ele fique estável. Lembra lá da regra do octeto, que é necessário 8 elétrons para que confira estabilidade ao elemento químico. E para que ele esteja estável, ele rouba esse elétron. Esses radicais livres, são produzidos pelo nosso próprio metabolismo. Também lá no processo de respiração celular. Também são produzidos por enzimas que ocorrem naturalmente nos peroxissomos e no citosol. E o que ele vai causar? Ele está envolvido no processo de envelhecimento, causando enrugamento da pele, enrijecimento das articulações e também o endurecimento das artérias. Além disso, ele também pode ser encontrado na poluição do ar, na radiação, nas vitaminas E, C, beta-caroteno, no zinco e também no selênio.
Existem algumas teorias, né, sobre envelhecimento que elas vão se basear no envelhecimento a nível celular, um processo a nível celular. Já outras vão abranger os mecanismos regulatórios. Ou seja, para algumas teorias, o sistema imunológico e a resposta autoimune podem sim ser responsáveis por um envelhecimento, porque elas vão acabar atacando células do próprio corpo e ocasionando a possível morte dessas células. Além disso, existem marcadores, né, da identidade celular, marcadores que vão se ligar às células, meio que alertando as outras células que aquelas células elas precisam morrer, que elas precisam de alguma forma sofrer, né, um ataque, gerando assim a morte dessas células, contribuindo para o envelhecimento do organismo. Teoria das glicosilações e teoria das clébras das ligações. De acordo com a teoria das glicosilações, o que vai acontecer é que com o aumento da sua idade, né, quanto mais tempo passa, maior vai ocorrer um aumento gradativo das ligações cruzadas ou glicosilações. O que é isso? Vai ocorrer a adição de sacarídeos na cadeia proteica. E nós podemos ver o exemplo, né, da imagem que está logo abaixo. O processo de glicação ele vai modificar as propriedades químicas da proteína, interferindo em aspectos físicos e funcionais do tecido. Podemos ver como exemplo, né, o colágeno. Ele vai sofrer o processo de glicação, provocando um processo de envelhecimento cutâneo. Já na teoria das quebras das ligações, ela diz que com as idades, com o passar das idades, né, vai ocorrer um aumento das quebras das ligações em macromoléculas, como por exemplo o DNA, a elastina, entre outras moléculas. E isso vai gerar um envelhecimento. Nós podemos ver aí embaixo também a imagem que relata a quebra dessas moléculas, né, provocando consequentemente o envelhecimento e também morte celular. E vamos falar agora um pouco sobre os mecanismos de morte celular, começando com a apoptose. O que seria a apoptose? A apoptose é a morte ordenada, ela é geneticamente programada. A apoptose é quando o próprio organismo já sabe, por exemplo, que aquela célula não desempenha mais a função necessária, ou aquela célula ali não está mais ali, não tem mais função no organismo, então aquela célula é programada para morrer. De que maneira acontece essa apoptose, né? Existem agentes externos e agentes internos que eles ativam genes que destroem a célula por dentro, né? Enzimas começam a danificar a célula, danifica seu citoesqueleto, danifica seu núcleo, e a partir disso a célula fica totalmente desordenada e aquilo ali não consegue mais realizar as suas funções como célula, como a respiração, como todas aquelas funções que a célula já faz para poder se manter viva. Com isso, esse suicídio celular, né, que acontece, as células elas começam a se fragmentar, né, mesmo que a sua membrana plasmática ela continue intacta, mas dentro do seu funcionamento agora já não tem mais, já não existe mais. Então ela começa a se fragmentar, tá? Ela se solta das outras células, caso elas estejam em conjunto, ela se solta, elas começam a se fragmentar e fagócitos vizinhos começam a fagocitar todos esses pedaços dessas células que estavam por aí. Para que serve a apoptose, né? Como eu falei, né, o organismo não precisa mais daquela célula, ela perde a função, por exemplo. Então ela serve para regular a quantidade de células no tecido, por exemplo. No período fetal, os dedos do bebê eles estão juntos, então através da apoptose, aquelas células, aqueles tecidos que estão grudadinhos, elas vão morrendo para poder fazer o formato certinho dos dedos. O corpo lúteo, que no período embrionário, que emite, né, que ele está ali para poder fornecer hormônios para o embrião, enquanto a placenta não é formada, depois da formação dessa placenta, que vai começar a fazer essa fornecimento de hormônios para o embrião, o corpo lúteo então, ele perde sua função e ele é descartado. Esse descarte se dá também através da apoptose. E a mitocôndria, ele tem um papel, né, crucial para a apoptose. Eu falei que existem agentes internos e a mitocôndria é um desses agentes internos. A partir do momento que eles recebem
vamos dizer, o aviso, né, eles começam a produzir uma grande quantidade de radicais livres, que são destrutivos, como já foi falado anteriormente, causam danos ao DNA, privação de fatores de crescimento ou falta de oxigênio e nutrientes. Algumas substâncias químicas são liberadas da mitocôndria após a formação de um poro na membrana mitocondrial externa. Então a mitocôndria, com sua própria atividade normal do metabolismo celular, da respiração, ele já emite radicais livres com esses avisos, com essa parte com esse sinal da apoptose, ele produz ainda mais radicais livres que vão destruir essa célula. Outro mecanismo de morte celular é a necrose. Diferente da apoptose, que a apoptose é causada por fatores internos, já que o próprio organismo identifica que aquela célula tem que morrer, a necrose é causada por fatores externos. Tá? O que acontece é a mesma forma, a célula está normal, acontece o fator externo, a célula não consegue mais se manter e ela é destruída, existem fagócitos vizinhos que vão pegar aqueles pedaços das células e fagocitar aquele mesmo processo. Porém, os fatores externos são principalmente fatores dessas necroses. Por exemplo, uma picada de cobra. Existem venenos de certos tipos de cobra que causam necrose. Então, aquela necrose vai matar aquelas células daquela região, daqueles locais que ele passar. Tá bom? Existem processos necróticos que podem ser reduzidos por hipóxia, anoxia, isquemia, intoxicação por monóxido de carbono, exposição do tecido à radiação e ainda a ação de agentes infecciosos como vírus, bactérias e fungos. É interessante saber que a necrose não significa que o indivíduo vai morrer, mas aquele conjunto de células, aquela célula sim vai morrer. A necrose pode causar a morte do indivíduo, mas não significa que ela vai causar a morte do indivíduo. Como o exemplo da picada da cobra, né? Aquele local, por exemplo, ele pode ser danificado. Por exemplo, quando faz um torniquete, né? Que isso não existe mais fazer, mas faz um torniquete, então aquela parte toda ali é danificada, aquela parte toda dos seus tecidos e das células são mortas, né? Podendo causar um dano estrutural muito maior. Fatores que interferem na qualidade no tempo de vida. Atividade física é essencial, melhor remédio natural que existe. Atividade física é bom para atividade cardiovascular, principalmente respiratória. Ele aumenta a imunidade inata do indivíduo. Ela ajuda em todos os fatores, como mecânica de movimento, como noção espacial, como você se lidar no seu espaço e tempo, como você conhecer seu corpo. A atividade física é essencial para tudo. Né? E na qualidade de vida e no tempo de vida, sim, porque você mantém um corpo mais saudável, consequentemente, seu tipo de vida pode ser um pouco mais prolongado. A alimentação é essencial porque existem alimentos que são fatores para poder liberar mais radicais livres no organismo, e os radicais livres, como já foi falado, pode acelerar, existe apoptose, morte celular, enfim. E o ambiente que você vive, né? Quanto mais poluído o ambiente, mais radicais livres entram em você através da respiração, principalmente. E existe todo aquele processo de novo dos radicais livres, apoptose, morte celular, tá bom? E por fim, existe envelhecimento e finitude da vida em níveis celulares. É um pequeno mapa aqui para vocês identificarem tudo aquilo que a gente falou, do envelhecimento celular, das teorias de envelhecimento, a teoria genética do envelhecimento que fala das moléculas de DNA, a teoria telomérica que fala dos telômeros, que já foi falado também anteriormente, né? Teoria dos radicais livres que eu já falei da mesma coisa o tempo todo. Enfim, aqui fala um pouquinho mais, só para vocês terem uma noçãozinha, né? Meio que fosse um resumo de toda essa apresentação da gente. Por fim, nosso muito obrigado, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco conosco. Muito obrigado por seu tempo aqui e espero que vocês voltem para os novos vídeos. Tchau, tchau.